A Bíblia, o livro mais lido do mundo, faz referência a inúmeros lugares, povos e nações. Alguns permanecem até os dias atuais, enquanto outros passaram por transformações ao longo da história, adquirindo novos nomes e fronteiras. Um dos países mais antigos do mundo, o Egito, é cenário de inúmeras passagens bíblicas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Foi para lá que Abraão fugiu durante a Grande Fome. Gênesis capítulo 12, versículo 10, antes do Êxodo. Também foi lá onde os hebreus foram escravizados, também antes do Êxodo. Êxodo capítulo 1, versículos 11 ao 14, e para onde José e Maria levaram o menino Jesus, fugindo da perseguição de Herodes. Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo viajou por cidades da Grécia onde pregou em Atenas, o famoso discurso do Areópago. Atos capítulo 17, versículos 22 e 23. E permaneceu em Corinto, onde fundou uma das primeiras comunidades cristãs. Atos capítulo 18, versículos 1 ao 11. Roma era dominante. Foi lá que César Augusto publicou um decreto para fazer o recenseamento de todo o Império Romano, o que obrigou José e Maria a irem a Belém, onde nasceu Jesus. Lucas capítulo 2, versículos 1. Anos depois, Paulo chega a Roma como prisioneiro, onde permanece em prisão domiciliar. Mas ainda assim continua pregando e ensinando sobre o Evangelho. Atos capítulo 28, versículo 16 e versículos 30 e 31. A Babilônia, localizada na Mesopotâmia, atual Iraque, foi um dos mais importantes impérios citados na Bíblia. Segundo os profetas, o lugar surge como símbolo de arrogância e do poder humano contra Deus. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. A Pérsia surgiu depois da queda do Império Babilônico. O seu nome vem da região de Parsofás, no sul do atual Irã. O império foi fundado por Ciro, o Grande, no século VA.C. e se expandiu até se tornar um dos maiores do mundo antigo. Esdras capítulo 1, versículos 1 ao 3. Foi também na Pérsia onde a rainha judia Ester impediu a destruição do seu povo. Ester capítulo 4, versículo 14. No livro sagrado, a Turquia, que foi um dos principais cenários do cristianismo primitivo, não aparece com esse nome, mas, sim, como Ásia Menor ou pelas regiões específicas com Galácia, Éfeso, Capadócia, Listra e Derbe, etc. Foi em Listra e Derbe que o apóstolo Paulo curou um paralítico e foi apedrejado. Atos capítulo 14, versículos 8 ao 20. Já em Éfeso, no famoso templo de Artemis, Paulo permaneceu em torno de 3 anos pregando e enfrentando os opositores. Atos capítulo 19, versículos 1 ao 41. A Fenícia, hoje em dia, corresponde, em grande parte, aos países do Líbano, Síria e Israel, localizados na costa do Mediterrâneo Oriental. Na época, a região era parceira comercial de Israel e forneceu madeira para o Templo de Salomão. A Fenícia, no Novo Testamento, é uma região que ficou conhecida por diversos milagres atribuídos a Jesus. Mateus capítulo 15, versículos 21 ao 28. No Antigo Testamento, a região que hoje corresponde a Síria e Iraque era chamada de Aram e foi na cidade de Damasco que aconteceu a conversão de Paulo, quando ele deixa de ser perseguidor e se torna apóstolo. Atos capítulo 22, versículos 6 ao 16. Se fosse hoje em dia, Canaã, terra prometida, ocuparia a Palestina, Cisjordânia, faixa de Gaza e partes do Líbano, Síria e Jordânia. Era uma terra fértil onde habitavam vários povos. Dentre eles, cananeus, amorreus, hititas, jebuseus, ferezeus, heveus e girgazeus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Abraão vivia em Caldeus, atual Iraque, quando recebeu chamado de Deus para deixar seu canto e ir para uma terra que ele mostraria. Quando ele chegou a Siquém, no coração de Canaã, Deus apareceu e prometeu: a tua descendência darei esta terra. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Como sinal de fé e gratidão,
Abraão construiu um altar devotado ao Senhor. Esse gesto marca o início da ligação entre o povo de Israel e a terra prometida.